noite, pessoal. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela presença de novo na casa de todo mundo. Queria pedir para vocês que estiverem assistindo o programa, se puder curtir, compartilhar, fazer pelo Espiritismo a sua maior caridade, que é ajudar na sua divulgação. Muito obrigado ainda por acreditar que a mensagem espírita, que é uma mensagem que reeduca, que prepara e que deixa a gente mais consciente do nosso estado de erraticidade. É por isso que nós estamos estudando o capítulo 2 da vida espírita, a parte 2 da vida espírita, no capítulo 6º da questão 305. A gente está tendo lembranças, recordações da vida depois do desencarne. Dimaí. Boa noite a todos. Mais uma vez, o estudo. E o mais importante desse estudo, gente, é que a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente aprende, durante o nosso estudo, Então, que nós possamos aproveitar e colocar em prática. Exatamente. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Dimaí. Boa noite, Juninho. Boa noite. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Lília. Boa noite, Bárbara. Aqueles companheiros que não puderam estar conosco. Boa noite aos nossos internautas que nos acompanham sempre. Que Papai do Céu, neste momento, possa levar até eles uma boa energia para nós aqui na bancada, para que nós possamos ter o discernimento e a consciência de passar para os nossos internautas da melhor forma possível o que está na doutrina espírita. E neste momento vamos elevar os nossos pensamentos até o Pai, pedir a Ele a proteção necessária para todos nós, principalmente para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que se encontram hoje em dificuldade. Mas sabemos, Pai, que Chico Xavier sempre disse, tudo passa. E com a graça dessa espiritualidade maior, dos nossos irmãos que estão ali auxiliando todo o Brasil, empenhando em auxiliar o Rio Grande do Sul para que possam reconstruir as suas vidas, aqueles que tiveram parentes desencarnados por causa dessa catástrofe, que possam seus corações ser reconfortados com a graça de Deus. Pedimos ao Pai Maior que possa nos auxiliar para que tenhamos um estudo com bastante aproveitamento e, como disse a nossa companheira, que possamos, Pai, colocar em prática no nosso dia a dia para que possamos ser cada dia melhor no crescimento espiritual, moral e intelectual. E assim, Pai, com sua graça, damos por iniciado o nosso estudo dessa quarta-feira. E que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, Juninho? Vamos lá. A Dimaí que vai ler para nós? A Dimaí está Então, chique demais na leitura. Nós estamos na 306. 305. É a 5, 5. 5? Uhum. É porque nós lemos ela, mas a gente resolveu dar uma voltadinha nela para... O tempo estava curtinho. E tem pergunta em cima da 305. Então vamos lá. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Resposta: não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Muito bem. Senão seria um susto, né? Já pensou? Acordar lá do outro lado e já lembrar de tudo. Lembrar, às vezes, daquelas pessoas que nessa última encarnação estavam amando. Lembrar que elas, em uma outra anterior, era inimigo. Né? Dá um choque. Dá uns conflitos de interesse, né? Então, olha aqui. Nessa recordação da existência corpórea, o Kardec vai trabalhando devagarzinho, igualzinho ele gosta. Ele começa com uma pergunta bem genérica. Ele começou perguntando se nós lembramos da existência corporal. Aí os espíritos responderam, lembra.
Aí agora ele vai pegando o bisturi dele e cirurgicamente ele vai perguntando para eles. Aí ele volta a perguntar aqui agora na 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? A de Maia considerou. Seria uma série de coisas que a gente assustaria. Já pensou se eu lembrasse, soubesse os traumas que eu tive para obter aquela família, como que eu quis resgatar, o nível de choque que ele receberia? A espiritualidade, como sempre, misericordiosa demais da conta, ela vai falando, vem-lhe pouco a pouco. Qual a imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela ele fixa a sua atenção. A gente tem que prestar muita atenção nisso aqui, aonde ele fixa a sua atenção. Tem vez que o espírito, quando desencarnou também, tinha bastante apego material. Aí é muito normal que ele não precisa nem lembrar da existência corporal, né, não. Ali num dos primeiros capítulos do Nosso Lar, não sei quem de vocês que vai lembrar, tinha um senhor ali que estava preocupado com a divisão de bens que ele estava fazendo, e ele ficava griladíssimo com aquilo, ele sabia que tinha um filho que estava querendo dar carioca no outro, e ele estava indignado com aquilo, quer dizer, ele não desligou do que estava se passando na casa dele, apesar de lá já estar socorrido. Então ele estava com a atenção naquilo, e aquilo perturba, viu? Isso perturba ele, às vezes como própria prova para ele, por ter distanciado das coisas de Deus, ficar apegado demais à materialidade da própria vida dele. Pode ser para ver a qualidade dos filhos que ele criou, que tem gente que fala assim, que não espera nem a missa de 7º dia, já está brigando, já deu... O Vanderlei vivencia isso assim, nossa senhora, igualzinho ele fala que ele vê cada coisa que... Então, são experiências, haja visto que a natureza não dá salto, que por misericórdia de Deus, ele pode estar guardado num lugar e não lembrar de nada. Vamos também lembrar do André Luiz aqui, ficou 8 anos no umbral, mais 1 ou 2 anos lá, porque a hora que ele visse a Zélia casada em segunda núpcias, ele ia tomar um choque emocional violentíssimo, igual ele tomou quando ele chegou lá. A mulher dele estava casada e já tinha um segundo marido quase morrendo. Ela ainda fala, oh meu Deus, não deixa eu ficar viúva a segunda vez, não. E ele que poderia fazer mau uso ainda de choque biológico, desceu lá e foi tentar ajudar o cara, né? Que já é uma das conquistas que ele teve na reeducação do perispírito dele, na condição da vida fora do corpo, tentando ajudar a família. E ele pedia, quem acompanhou o livro direto, ele falou, deixa eu ir lá em casa. Eles, não está na sua hora não. Aí, depois de 8 anos do umbral e mais 1 ano e pouco lá, eles deixaram ele ir. E ele teve uma experiência muito amarga, igualzinha de Maia estava falando aqui agora mesmo. Ele não precisou nem de ver outras vidas, não. Ele teve choque emocional fortíssimo, foi nessa vida mesmo. Então, é onde está a atenção, né? E se ele, por exemplo, desencarnar, nem precisa lembrar das anteriores. Porque, assim, quando a gente vai encarnar, a gente faz uma programação. Isso. E aí, você vem e não faz nada daquilo que você programou. Aí, quando você chega do outro lado, só de lembrar da sua programação e de que você não fez nada, também tem um choque emocional. Então, assim, né? Vai lembrar de acordo com o merecimento, de acordo com a necessidade, mas é melhor que não lembre, assim, de supetão. De uma vez, porque os sustos podem ser muito grandes, né? Porque a gente mesmo cria situações embaraçosíssimas para nós. Por exemplo, a hora que ele vai chegando na casa dele, ele está numa mesa de jantar assim, a filha fala, não sei se você vai lembrar, ô mãe, eu já estou com saudade do meu pai. Ela já responde assim, mas eu já não falei que não é para tocar no nome do seu pai? E ele já é estranho, porque os móveis dele foi tudo trocado, a cor da casa foi trocada, ele já sente uma energia violenta dessa, porque ele foi lá assim, eu estou indo para minha casa, igualzinho você está falando, eu voltei, igual eu morrer aqui, ficar 9 anos depois de morto, vou lá ver a Deila, vou lá ver minha netinha, chego lá, tem um homão lá, quer dizer, perdeu a cara da minha casa. Ele tomou um choque violentíssimo, emocional, físico, né? Aquilo só que ele teve maturidade, ele conseguiu refletir
e transformar aquele choque numa coisa boa, por causa do processo de reeducação que ele já estava tendo no nosso lar. Já estava passando né? por esse processo. Isso. Mas então, a gente está vendo assim, cuidado com onde a gente fixa a sua atenção. A dele era do meu lar. E ele tomou um tombo danado. Então, às vezes o cara é ciumento da esposa, é ciumento da filha, ou é ciumento da neta, ou é ciumento dos poderes aquisitivos que ele tem. Então, a hora que ele focar a atenção naquilo, ele pode tomar sustos grandíssimos, né? Vale a pena lembrar, assim, que Divaldo fala muito nisso, da preparação para morrer. É isso. Porque, assim, a gente se preparando, estudando, tendo conhecimento dessa vida, verdadeira vida, né, que é a vida do espírito, ele se preparando, ele chega lá do outro lado já com a noção, né, do que aconteceu. Que pelo menos morreu, né? Que ele deixou o corpo físico, que agora a vida dele é de espírito, né? Isso. E aí vai lembrando aos poucos e absorvendo essas informações novas, né? Porque, de alguma forma, são novas. Eu adoro você falar assim, porque as primeiras letras do livro Nosso Lar começam assim, ó, ele é médico, né? Ele fala assim, sei que eu não estou mais no mundo dos vivos, mas eu estou respirando, eu sinto fome, eu sinto sede, eu tenho todas as necessidades básicas. Aonde que eu estou? Ele lembra de religiosidade, ele lembra... Aí nessa hora, que legal demais da conta, que tem a ver com isso, ele lembra da infância, lembra dos primeiros capítulos, lembra que o pai dele levava ele para rezar e falava, então onde que eu estou? Aí ele fala assim, sinto necessidade de descansar. E às vezes vinha aqueles barulhos daqueles bichos perturbando ele. Ele vivia fugindo das coisas, que eram os processos mentais, perturbações que ele precisava depurar. Então, olha, ele tinha um acesso legal da vida dele, nesses 8 anos, né? Nós não sabemos desde quando que ele começou a ter, mas no autorrelato que ele faz no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, ele descreve o corpo dele, somatizando assim que ele sente fome, que ele sente sede, que o cabelo dele cresce, que a barba dele cresce, como que se deu aquilo? Quer dizer, ele não teve preparação para morrer. Sentiu que estava vivo. Mas isso, ele sabia que eu respiro, eu tenho temperatura, eu tenho batimento. Ele descreve tudo, é muito legal. Mas a atenção dele, porque ele era médico, sabia que aquilo estava vivo, mas ele não teve educação de morrer, né? Então ele ralou um pouquinho. Vilmar, tem alguma coisa aí para nós, meu querido? Tem 2 perguntas aqui, mas primeiro, vamos lembrar aos nossos internautas que o nosso WhatsApp é 99603-1234. Nós estamos com 22 pessoas conectadas conosco. A tia Lília, oi, estou aqui juntinho de vocês. Obrigado, tia Lília, pelo apoio. A Gisele Elias Oliveira, boa noite. Muito obrigado, Júnior, pelo convite. Minha gerentinha fofa da J Cruzeiro, isso é uma gracinha de menina. Ótimo. Agora, vamos à primeira pergunta em relação ao... É o tema da 305 ou é alguma coisa que nós deixou para trás? Ainda, tá. Da 305. É nós. Vamos aqui. O espírito em retorno à pátria espiritual lembra de tudo ou somente daquilo que irá contribuir para a sua evolução? Você já quer... Essa é uma e nós vamos responder, né? Depois você responde a outra. Tá. Essa é da Sônia de Anápolis. Tá. Sônia, repete de novo para mim, Vilmarzinho. O espírito em retorno à pátria espiritual lembra de tudo ou somente aquilo que irá contribuir para a sua evolução? Legal. Você quer comentar alguma coisa, mãe? Pode começar. Eu quero falar para ela assim, ó. É igualzinho a gente acabou de comentar aqui. Depende do ponto de atenção que esse espírito teve. Depende principalmente do ponto de educação na fase de encarnado que esse espírito teve. Agora, como a gente estava citando o livro do André Luiz agora há pouco, vamos citar também o livro do André Luiz que a gente leu no nosso estudo passado. Eu sou ruim para citar os nomes, mas era antes de No Mundo Maior. Quem tiver a coleção aí sabe qual que era. Que é o desencarne. A gente acompanhou o desencarne de 5 irmãos nossos e uma delas teve um desencarne tão não traumático
que ela se autodesligou. A mulher tinha uma capacidade, vocês lembram disso? Uhum. Ela chegou, assistida pelo Bezerra de Menezes, desligou o corpo dela, ficou menos de 15 minutos naquela estação de repouso e subiu super consciente, assim, eu entreguei meu corpo para a terra, continuou a vida dela normalzinha, sem perder patrimônio intelectual nenhum. Então vamos falar uma coisa aqui, que a gente sempre fala, não há um nascimento e nem há um desencarne igual, porque todos nós somos envolvidos com os nossos débitos e os nossos créditos em diferentes valores. Então, os nascimentos e as mortes não são iguais. Mas como a gente já citou do André Luiz, que foi um pouco traumática, a gente vai para o outro extremo dessa mulher que foi extremamente lúcida, sem perder nadinha do padrão intelectual dela, muito pelo contrário. Aí agora vamos voltar à realidade. Além dela ter normalmente desencarnado, a gente tem que pontuar que há um engrandecimento do nosso potencial de sentido, né? Tanto de visão, como de audição, como de degustativo, como olfativo, de todos os sentidos nossos. Há um aumento enorme deles. Então, a gente tem que entender que quando esses espíritos lembram, eles lembram com uma vivacidade muito grande. Quando eles amam com uma vivacidade muito grande. Quando eles odeiam, quando eles perseguem, eles também perseguem superlativamente as sensações e as percepções que os motivam a lembrar disso. Então, voltando ao que a Dimaí falou, que eu adorei desde o começo, vamos cuidar da nossa educação em vida, porque ela bem educada, bem conduzida, quer dizer que nós vamos morrer bem. E quanto melhor a gente desencarnar, mais naturalmente a gente vai tomar campo dessa consciência, desse relaxamento, dessa ambientação nova, totalmente consciente dos nossos afazeres evolutivos. Porque o que precisa ficar bem claro é que a nossa verdadeira vida é a espiritual. A gente só está estagiando aqui. Porque não é importante lembrar o que tem aqui, não. O importante é continuar vivendo, é continuar evoluindo. Não importa em qual estágio que você teve. Então, quem fez bem aqui, vai continuar fazendo bem em qualquer lugar. E quem ficou com muita curiosidade para ver o que tem aqui e o que tem para lembrar aqui, ele está num estado de se brincar mais de sofrimento um pouquinho. Porque os excelentes sabem que Deus está cuidando de tudo. Sabe que Ele é Pai, Ele é misericordioso. Você vê, faltou fé no André Luiz. Porque ele foi na casa dele como se fosse a minha casa. Não foi a casa que Jesus ficou abençoando e guardando. Emprestou para ele. Nós vemos lá nos Mártires, quem leu aí, deixa eu pegar o nome do livro aqui na minha cabeça, Ave Cristo, quando aquele escravo ia ser arrastado pelo rabo do cavalo lá, o cara só cochichou assim no ouvido dele, que a esposa dele, os 2 filhos dele foram vendidos por um preço misérrimo, por um comprador de escravos. E o cara passou por ele pisando duro e falou assim, ó, esquenta não, Rufus, eu sou cristão, sua mulher e sua filha vai passar bem. Aquele homem começou a orar a Deus, tranquilizou, entregou para o sacrifício na maior naturalidade do mundo e vida que segue, né? E eu adoro, tem um rapaz que eu sigo muitas palestras dele, como é que chama aquele mineirinho que era para vir aqui, Cláudio? Sem ser o Vitor Hugo Menino, o Arthur Valadares, ele fala que o Rufus era o Bezerra de Menezes, naquela encarnação, entendeu? Então, quer dizer, desde aquela época já era um espírito de muita luz, que bastou falar para ele que ele não ia tratar a esposa e filho dele como escravo, que ele também era cristão, ele começou a orar e partiu. Então, quer dizer, ele sabia que Cristo estava cuidando do lar dele. Então, um cara desse, quem sabe que está com Deus, não precisa temer, não. É a nossa fraqueza que já fica querendo saber quem vai ficar com o nosso dinheiro, quem vai ficar com a nossa esposa, o que vai ser dos nossos filhos, já é um sintoma grave de fraqueza. Então, lembrar é tomar muito cuidado para quem está achando que Deus esqueceu de nós. E quem entregou para ele com fé, com carinho, com esperança e principalmente com amor, ele vai cuidar da evolução dele para ele poder ajudar de alguma forma aqueles que não entenderam do mesmo jeito, né? Se você quiser complementar. E essa preparação, assim, voltando no que eu tinha falado, essa preparação para morrer, não é, gente, a gente ficar preocupado, eu vou morrer amanhã e preciso me preparar, preciso disso, daquilo.
é ter conhecimento, né? Confiança em Deus. Isso. Estamos todos amparados em todos os momentos. Jesus disse isso quando esteve aqui, falou que não abandonaria nenhum de seus filhos, né? Isso. Então, assim, e chegando lá, qual que é a preocupação? Se você for materialista, com aquilo que você deixou aqui. Uhum. Se você tiver mais espiritualizado, mais confiante em Deus, você vai lembrar dos seus amores. Né? E sabendo que eles ficaram amparados e que você também vai estar amparado lá do outro lado. Então, assim, Exatamente. lembrar vai lembrar de tudo, no momento certo, de acordo com a necessidade e com aquela preocupação que você tem. Né? Porque eu acho que a gente precisa lembrar muito depois, assim, nesse conhecimento, nessa preparação, lembrar lá que a gente precisa lembrar lá das coisas que a gente precisa melhorar. Isso. Porque nós precisamos, depois que está lá, preparar para voltar de novo. Melhor ainda, né? Eu adoro um sábio que falou assim, ó, Admair, eles estavam conversando com o outro, falou assim, nós vai morrer. Ele falou assim, vai mesmo, mas antes disso nós vamos viver todos os dias. Então, vamos cuidar disso, né? Vamos cuidar da parte de viver, porque morrer nós vamos mesmo, mas vamos cuidar de viver todos os outros dias. Só tem um dia que nós não vai viver, é o dia que nós morrer. Mas vamos cuidar dos dias que nós vamos viver, né? E viver bem, de acordo, Isso. tentar, porque assim, à medida que a gente vai precisando também, aqui, encarnado, a gente vai lembrando aquilo que a gente precisa fazer. Exato, exato. Quem cuida bem, né, vai chegar lá melhor. Vilmarzinho, a outra pergunta ainda é pertinente a 305? Justamente. É nóis. Então vamos lá. Marcelo de Oliveira Assis. Dá ao espírito o direito de saber sobre só a sua última vida corporal? Pode ser revelado sobre vidas corporais anteriores? Pergunta interessantíssima. Obrigado pela pergunta aí, Marcelo. E a outra moça aí também que perguntou. Gente, nós vamos responder isso baseado também no livro do André Luiz. Na mãe de Lísias, a dona Laura, eu já citei isso aqui várias vezes, em um determinado momento lá, eles foram convidados para ir para uma sala, disse que era tipo um cinema. Aí nesse cinema pôde entrar ela e o marido dela. E eles tiveram a oportunidade, naquele caso lá, de ver 300 anos da vida deles, da encarnação última que eles morreram para trás. Ela já saiu de lá procurando o dirigente do nosso lar, você lembra dessa passagem? Olha, eu quero voltar para a Terra agora, eu não posso dever tanto para a Terra e estar desfrutando das coisas aqui do nosso lar. Então eu quero ir imediatamente para lá. Sim, pode. Normalmente a gente lembra igual falou aqui, é igual uma névoa, mas o tempo vai passando, a gente não sabe quanto tempo que a dona Laura já estava no nosso lar, mas ela era de bem antes do que o André Luiz, então não resta dúvida nenhuma que já era um espírito esclarecido, um espírito maturado nas educações que aconteceu naquela província, que por si só já é uma instância de esclarecimento e que por estar em altas esferas, a pessoa já acaba alimentando boas atmosferas, bons pensamentos, um certo grau legal de evolução. Mas, independente disso, a pessoa é tão carregada de misericórdia, tem algumas palestras do Haroldo e do Alberto Almeida, que eu gosto de colocar também, de uma mulher que uma vez, na época de quando Herodes mandou matar as crianças, querendo assim matar Jesus, Cristo, a todas as crianças com 5 anos foi mandado ser sacrificado. E aquela mulher ficou muito zoada com aquilo e perseguiu o cara com aquela lança durante 2000 anos nas sucessivas encarnações dela, porque ela não conseguia sair daquele quadro. Então, ela deixou de viver para ficar plasmada nesse momento, porque ela achou muito ruim a atitude daquela pessoa, sem se dar conta com o próprio tempo e só lembrando daquilo. O Haroldo fala, por exemplo, se ela fosse reencarnar agora, ela queria acudir o estado psicológico dela, traumatizado de 2000 anos.
E há poucos dias agora, eu não sei qual programa, é o do Jorge Alahá, de Moisés a Kardec. Uma dessas mulheres que perderam a mãe, porque ele foi fazer uma viagem e passou por um lugar onde eles guardavam, eles jogou as criancinhas tudo num lugar só de Maí, e nesse lugar fizeram uma igreja, cheinho, eles guardaram os crânios das crianças, porque eles acharam que ali teria o crânio do Messias. Então, quem teve a oportunidade de ir em Israel e visitou as igrejas importantes, onde Jesus passou, onde Jesus nasceu, foi em Belém, eles fizeram um programa lindo, eu até pus para vocês no grupo lá. Comecei a assistir. Isso. Então, aquelas pessoas, aí o Haroldo fala claramente assim para ajudar nessa resposta desse moço. Eles vão encarnar tão dominado por aquele trauma que ela vai tentar espiar e criar coragem de viver, talvez com a perca de um filho ou não perder um filho de novo, as emoções, sensações e percepções que estragou o perispírito dessa pessoa durante 2000 anos. Então ela está muito lesionada, psicologicamente muito mal, cheia de traumas, de dores, de complexos. Então isso é muito difícil de evoluir, de tratar. Então ela não precisou nem de lembrar de outras encarnações. 2000 anos depois, ela vai ter que ter um aparato psicológico que a espiritualidade jamais vai negar, para ela espiar com tranquilidade e com naturalidade esse trauma que a misericórdia divina vai tirar da cabeça dessa pessoa. Então a pessoa tem acesso, sim, Vilmar, a uma encarnação, a 2, a 100, ao tanto que for preciso. Inclusive, ele pode acordar pensando que ele só teve aquela. Entendeu? Às vezes, eu estou experienciando aqui agora capacidade de perdoar alguém que eu não consegui perdoar há 600 anos. Mas eu fui maturando outros aprendizados em outras vidas e agora eu tive condição de perdoar a Admair. Eu tive condição de perdoar você, ou de pelo menos conviver com vocês tranquilamente, sem nenhum de nós. Às vezes, a gente estava tentando fazer esse programa aqui, tinha 1000 vidas, mas nós não tínhamos capacidade para isso. Então, a gente encarna com a capacidade psicológica, a melhor que existe, para a gente fazer o melhor que nós podemos de nós. E aí, o perigo de pessoas que não têm uma boa formação espírita, ou uma boa formação de qualquer coisa, é um cara ir num centro qualquer, um espírito de um médium que não é assim de muita confiança, porque esse negócio de querer olhar a vida já é muito chato, e ele falar assim, você foi rainha da França. Cara, isso tem 1000 anos. E pode não ser mentira, não, mas você não sabe o que aconteceu. Aí ela só fica pensando, nossa, eu fui rainha. Quer dizer, eles abriram uma janela para ela lá no Egito, e a pessoa já viveu 1000 vidas, 1000 evoluções depois daquilo, vai trancar uma chave na cabeça dela, porque ela vai aplicar aquilo. Nossa, será que a pessoa que eu traí era o Vanderlei? Meu Deus do céu, como é que eu vou... Sabe, coisa nada a ver. Porque a espiritualidade não é obrigada a descortinar porque você foi atrás. Você tem que tomar cuidado com o que você está procurando para poder lembrar ou não lembrar. Mas vamos voltar no foco. O espírito, nós estamos falando de espírito desencarnado. Quanto mais evolução ele tiver, para cima, mais alcance ele tem para baixo. Quer dizer que quanto mais alto ele vai, mais onde ele quiser ir, ele vê. Só que eu vou falar um negócio para vocês aqui, equivalente proporcional. Quanto mais altas esferas ele tiver, menos interessa o que ficou aqui para baixo. Ele quer evoluir, ele quer crescer, Jesus jamais vai querer saber qual planeta que ele passou, enquanto ele era humano, para saber o Espírito de Cristo que ele é hoje. Isso para ele hoje, ele não vai focar nisso nunca. Ele está focado em amar milhões de pessoas, em transferir 20 bilhões de almas que nós somos para Espírito Crístico. Esse que é o foco dele hoje. Ele jamais vai estar incomodado com o que ele foi, com o que ele deixou de ser. Então, lembrar, nós lembramos, num processo educacional para buscar feixes de reencontros, de perdões, de vidas que nós precisamos viver para melhorar enquanto pessoa. Exemplarmente, por exemplo, se eu nunca tinha te perdoado e vim te perdoar agora, eu perdoo de carona você, meu pai, a Lília, eu aprendi a perdoar, que eu não consigo perdoar. Você fala, não, agora não perdoa o Vilmar também não. Nós ficou de bem, mas nós vamos eliminar o Vilmar. Então eu não aprendi a perdoar, porque se você aprendeu a perdoar, você vai ser uma pessoa que perdoa. Você vai ser quem ama. Então, essa possibilidade de lembrar é proporcionalmente
a possibilidade de débito. Se ele tiver menos laço de débito, ele vê mais longe e pode acudir mais. Se ele tiver muito fechadinho nos débitos, ele vê mais perto e tem que acudir aos poucos. Eu estava lembrando aqui, Júnior, que você pode lembrar não só do outro lado, não só quando você está no plano espiritual. Você pode lembrar quando você está encarnado também. Não da mesma forma. Isso. Né? Eu lembrei de uma história de um jovem que nasceu cego e viveu uma vida curta de até 22, 23 anos e morreu. Aí, nossa, assim, as pessoas falam assim, nossa, morreu jovem, veio cego, né? Qual que é a misericórdia de Deus nisso? Ele estava numa experiência, porque numa futura encarnação, ele viria como médico, oftalmologista, para descobrir cura de várias doenças dos olhos. Então, ele veio numa para experienciar a cegueira. A sensação de ser cego. A sensação de ser cego. Porque depois ele ia ser um oftalmologista, ele ia estudar, ele ia ser um cientista, né, para descobrir curas. Olha. Então, assim, aquilo era para exercitar a dor que ele queria de amparar aquelas pessoas que fossem procurar ele. Lá na frente, na futura encarnação, com certeza ele ia lembrar dessa experiência que ele teve e seria um médico mais humano, mais caridoso. Legal. Né? Tem mais alguma coisa aí, Vilmar? Em cima do que você comentou aí, Dimai, a Bárbara faz uma pergunta aqui, mas antes de eu fazer a pergunta da Bárbara, vou mandar um abraço pro Roberto Aparecido do Rio Doce, o Marcelo de Oliveira em Jataí, a Analice Aparecida do Rio Doce, a Robertinha Aparecida do Rio Doce, o Paulo Roberto em Mineiros, a Sônia em Anápolis, a Érica Almeida em São Paulo, a Ana Cândida, ao Otávio, ao Fernando em Aporé, a Amanda Melo, a Natália Melo em Goiânia, o Vinícius em Goiânia, a Márcia em Goiânia, o Noah, o Lázaro Antônio em Lusiânia, a Silvânia em Lusiana, a nossa amiga Bárbara, a Gisele, a Luz Dalma e a Carla em Goiânia. Então vamos lá. A Bárbara pergunta assim, é possível que tenhamos orientação em sonho sobre o planejamento espiritual durante a vida terrena? Existe alguma história nesse sentido nos livros? Existe, mais da conta. No livro Os Mensageiros do André Luiz, tinha um cara, nós vamos contar um pouquinho dessa história para a Bárbara, porque esse cara, ele tinha tanta facilidade de lembrar o passado, ainda como espírito, ele veio tão aflorado, que ele, ao reencarnar, você vai lembrar direitinho dele, Edmaio, ele sabia que ele era da Inquisição. E aí ele quis lembrasse, vamos supor que eu sou ele. Ele chegava no você e falava, Edmaio, você não lembra não, mas eu e você na Inquisição, nós sacrificou aquele povo ali, mas nós sabíamos de uma fortuna com outra família ali, vamos atrás dele de novo. Ele tinha tanta percepção, tanta clareza, porque apesar de pôr nós num véu de esquecimento, quando a pessoa tem com muita contundência, aquilo aflora com muita clareza para a pessoa. Ele ouvia os espíritos falando para ele assim, não faz isso não. Esse não é o motivo, lembra? Esse não é o motivo de que você reencarnou. E ele adorava pesquisar o passado das pessoas, ele olhava na pessoa assim, o passado da pessoa descortinava, ele tinha essa mediunidade. Então ele veio aqui na Terra e foi atrocidade, ele não cumpriu o plano reencarnatório dele de jeito nenhum, por livre-arbítrio, por escolha. É o livro Mensageiros, é o livro Mensageiros, onde fala a queda desses mensageiros, onde fala da queda de Otávio. Ele é uma pessoa que era ligadíssimo na época da Inquisição, e foi olhando os companheiros dele, foi juntando o mesmo pessoal da Inquisição, e foi atrás de espoliar fortunas,
foi atrás de continuar fazendo mal, através do livre-arbítrio. Então, quer dizer, ele perdeu uma oportunidade incrível de fazer coisas bacanas, ainda com a mente desencarnada dele, ele exercitou isso, que é o foco da questão. Encarnado, ele tinha sensação e percepção, ouvia os próprios espíritos falando para ele não fazer aquilo, porque ele tinha facilidade de interação com o mundo espiritual, e mesmo assim não deu moral não. É uma história lindíssima, está lá nesse livro, quem quiser estudar depois, tá as ordens lá, mas acontecem na figura desse homem, acontece na figura de um monte de gente por sensação, percepção, intuição, sonho mesmo. À medida que a pessoa acredita, sinais, tem gente que acredita em sinais da natureza e vai acreditando, interpretando esses sinais e vivenciando eles. É tranquilo. Quer comentar alguma coisa disso, mãe? A mediunidade é inerente ao ser humano, né? Exato. E alguns vêm bem aflorados, né? Que é o caso desse rapaz. Isso. Muitas vezes e vários não se lembram de nada. Né? De absolutamente nada. Ou não sabem usar as suas intuições. Outros são tão aflorados e não dão valor. Tem outros que são afloradíssimos e dão valor, mas são anônimos, tá aí fazendo bem, entendeu? Então tem todos os tipos de pessoa, exercitando todos os tipos de comportamentos, e a gente às vezes assim fica lembrando só dos mais estranhão, porque as pessoas que estão passando por essas fieiras e fazendo coisas bacanas, dificilmente elas dão ibope, dão notícia, aparecem, mas igual esse cara, olha que espírito mais desprendido do mundo que tem, pode ter certeza, ele veio lembrando, desde novinho ele falava, quero ser médico, quero ir para... Pode ter certeza que esse cara reencarnou, encaminhado. Cumpriu, né? Para quem já estava preparando há 2 encarnações, ele deve ter andado assim numa linha das mais bonitinhas do mundo da medicina e muito provavelmente na oftalmologia, como ele queria, né? Igual no programa passado, alguém perguntou se veio, não lembro a pergunta direito, mas se veio para sofrer. Não existe, né? Não, graças a Deus não. Não existe essa programação de vir para sofrer, vir para passar essa maldade ou aquela. É o nosso livre-arbítrio, né? Daqueles que estão conosco. Isso. E da nossa vontade mesmo. Qualquer um de nós que vivenciou um pouquinho do espiritismo, pode ser fraquinho do estudo, já consegue entender que o espírito não encarna para sofrer. É o jeito que nós encaramos a nossa estrada e os nossos problemas que nos colocam vivenciando essas experiências, mas a misericórdia de Deus não permite que a gente venha para sofrer, não. A gente vem para resolver essas coisas, né? Com o mínimo de perrengue possível. Tem mais alguma coisa aí, meu Marzinho? Não, agora só tem pergunta da próxima pergunta, da 306. 306. Só lembrando aqui que nós estamos com 28 pessoas conectadas conosco. O Pedro Ávila, José Eurípides, o Joaquim de Perolândia e a Regiane. Muito bom, obrigado aí por esse pessoal que está acompanhando a gente, né? Será que dá tempo de nós dar pelo menos uma pinceladinha na 306 aí? Que elas são tão treladinhas uma com a outra, né? Vamos ver se dá para nós pelo menos... Pelo menos ler, né? Lê aí, responde aí, depois a gente então vamos na comenta na próxima. 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Excelente pergunta. A pergunta aprofundou, né? Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Então, olha que legal a curiosidade do Kardec aí, né? Ele já quer saber se eu lembro pormenorizadamente todos os acontecimentos da sua vida. Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. Pronto, eu vi minha vida aqui em 3 segundos. Chique demais, dá conta, né? Aí os espíritos responderam claramente. Lembra-se das coisas, de conformidade das consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra. Isso aqui é muito importante como espírito errante. Quer dizer, qualquer lugar que a gente despertar lá, igualzinho a gente estava falando do André Luiz, ele não sabe por que ele está lá, mas ele entende
ele fala assim, eu não fui religioso, eu não cuidei bem da minha religião. No momento lá das introspecções dele, ele chega a falar assim, eu nem sequer esforcei para fazer faculdade, meu avô deixou tudo pago para mim. No testamento dele, ele já deixou o dinheiro, falando que eu queria ser médico, porque ele não foi um homem assim, muito bonzinho não, mas ele achava que eu sendo bom, ajudaria o espírito dele. Então, super interessante isso aqui, porque ele lembrava de fatos que colocava ele lá. Ele não encontrava as respostas. Mas como ele não encontrava, ele falava, será que é religião? Será que é comportamento? Ah, eu bebi, eu fumei, eu traí a Zélia, eu não fui anjinho. Ele fica buscando, porque ele não sentia sossego, ele sentia medo. Ele corria, ele dormia muito pouquinho, acordava correndo com a consciência pesada, mal educado para morrer que foi. Então, quer dizer, até ele não resistir mais e falar assim, ó, Senhor, se o Senhor existe mesmo, eu estou pronto para te entender, porque aquele homem que chegou aqui querendo só especular por que ele estava vivo, por que ele respirava, por que o coração morreu. Aí foi a hora que ele foi acudido, porque ele entregou a alma dele para Cristo naquele momento, né? Ele ficou esse tempo todo só lembrando da vida dele. Isso. Ele esqueceu de lembrar de Deus. Né? A hora que ele anos, a hora que ele lembrou. Exato. Porque ele falava, meu pai me levava na igreja, eu lembro que eu vi padre, eu fui na missa algumas vezes, mas a Zélia, mas ele mesmo falava, quem via a autobiografia dele, vê que ele foi super superficial com aquilo. Ele lembrava, mas ele não tinha sentimento. A Sem partir do envolvimento. momento que ele colocou sentimento, o anjo estava lá do lado dele. Ele apartou da religiosidade, né? Ele apartou de tudo. Aí ele encontrou ele consigo mesmo. Achei chiquérrimo. Tem muito assunto aqui para a gente continuar depois, né? Foi só para dar uma pinceladinha mesmo, viu? Ó, o Vanderlei tá falando aqui que ele acha que perdeu a vaga dele. Perdeu sim, Vanderlei. Mas tem outra vaga aqui do lado para você, pode ficar tranquilo. Ó, nossa mesa ficou muito mais enfeitada, viu, Vanderlei? Eu lamento informar. Tia Lília, nós também te amamos. A tia Lília tá falando, amo vocês. Nós também te amamos, tia Lília. É nóis. Então vamos agradecer aos nossos amigos que tiveram conosco, 32 pessoas conectadas conosco. Agradecer as perguntas, agradecer. Muito bom, Claudinho. Tava frio demais da conta. Desligou na hora certa. Eu achei que eu ia congelar aqui. Vamos agradecer os nossos amigos que tiveram conectado conosco. Isso. Que o Papai do Céu possa estar sempre em seus corações e que vocês possam nos dar sempre a oportunidade de estar aqui para estudar com vocês. Que essa energia que está hoje aqui conosco, maravilhosa, que possa estar nos seus lares com vocês também. Agradecer o Claudinho, a Dimaí pela sua presença, o Juninho, tia Lília, a Bárbara e o nosso amigo Vanderlei. Possam ficar todos com a paz do Divino Mestre em seus corações, que tenham um resto de semana repleto de boas energias, boas atitudes e bons pensamentos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. E eu queria assim lembrar dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, né, que estão sofrendo essas catástrofes, essa chuva, essa água que está lá, né, nas cidades. E assim, se a gente não puder fazer nada, vamos fazer uma oração para eles, né? Lembrar, colocar no nosso coração que Jesus possa amparar e dar muita força para cada um deles. Legal. Então, amado Jesus, muito obrigado, Pai, por essa tão desmerecida sensação de paz, de conforto, de inspiração, que essa casa incansavelmente nos proporciona todas as vezes que a gente vem aqui, todas as vezes que a gente vem ficar junto, mais próximo das suas esferas, aonde, Pai, a gente respira, a nossa cabeça dilata, e o Senhor nos proporciona tantos
e tão desmerecidos carinhos, favores, entendimentos. Que essa sensação, Senhor, possa passear por todos os lares daqueles que estão até nós, nos ouvindo, nos assistindo. Que todos nós juntos, Pai, possamos formar uma corrente, um elo gigante de amor. Que essa fraternidade do nosso sentimento, essa luz, possa ser estendida a todos aqueles corações que estão aflitos, desesperados, por aqueles que ainda não foram encontrados, por aqueles que no desespero estão desencarnados e talvez ainda não sabem o que está sucedendo. Ó querido Jesus, sabemos que todos nós, daqueles que não precisou ser nem ranhado na sua justiça misericordiosa e perfeita, não passaram por esse guilhão, mas, Pai amado, deseducado e imperfeito que ainda somos, leve até aqueles corações doridos de mães, de pais, de irmãos, o consolo, a esperança, a luz, a certeza de que o Senhor está com cada lar, na proporção, Pai, daquela saudade imensa. Ó Senhor, abençoe também o despertamento dessas almas. Abençoe, Pai, todos os que foram solidários, que de alguma forma cooperaram materialmente e espiritualmente, provando que a nação brasileira, Pai, apesar de tudo, ainda é um foco de luz, um foco de amor. Estenda suas mãos augustas e meigas a todos os corações daquele estado e a todos os corações do Brasil que tiver necessidade. Que assim seja.